Olá, eu sou o professor Alessandro Martins e nesse canal nós vamos falar sobre conteúdos da educação física escolar. Nesse primeiro vídeo nós vamos falar sobre a unidade temática esportes, especificamente sobre formas de classificação dos esportes. Os esportes, eles podem ser classificados de acordo com sua lógica interna em 7 categorias, que são elas: os esportes de marca, os esportes de precisão, esportes técnicos combinatórios, esportes de rede ou parede de rebote, esportes de invasão ou territorial, esportes de campo e taco e os esportes de combate ou esportes de luta. Então a gente vai falar um pouco sobre a característica de cada uma dessas categorias e o que é que torna esses esportes, o que é que torna essas categorias diferentes umas das outras. Iniciando pelos esportes de marca. Os esportes de marca são esportes em que o resultado ele vem da comparação dos índices, que podem ser registrados em segundos, metros ou quilos. Ou seja, nesses esportes, os atletas eles medem força para saber quem foi mais rápido, quem foi mais longe ou quem foi mais forte, quem levantou mais peso. A gente tem como exemplo desses esportes a patinação de velocidade, o atletismo, o remo, o ciclismo, o LPO, dentre outros esportes. A segunda categoria é a categoria dos esportes de precisão. A categoria dos esportes de precisão se caracterizam por arremessar ou lançar tentando acertar um alvo específico, que pode estar parado ou em movimento. Então, nesse esporte, o que é avaliado é a precisão do atleta para tentar acertar um alvo específico que pode estar parado ou em movimento. A gente tem como exemplo desses esportes a bocha, o curling, o golfe, o tiro com arco, o tiro esportivo, dentre outros. Então a gente tem alguns esportes que são poucos conhecidos, como a bocha e o curling, né? O golfe já é mais conhecido, então a gente recomenda também que se use as plataformas digitais, se use o YouTube para conhecer um pouco mais sobre esses esportes que são um pouco menos populares para a gente. A terceira categoria são os esportes técnicos combinatórios. Os esportes técnicos combinatórios, diferente dos esportes de marca ou dos esportes de precisão, por exemplo, enquanto que nos esportes de marca eu estou comparando os índices, nos esportes de precisão eu estou comparando a precisão do atleta para tentar acertar um alvo que pode estar parado em movimento. Nos esportes técnicos combinatórios, o que é avaliado é a qualidade do movimento de acordo com padrões técnicos combinatórios pré-estabelecidos. Como exemplos a gente teria a ginástica artística, a ginástica rítmica, o nado sincronizado, a patinação artística, os saltos ornamentais. Então são esportes em que os atletas executam um determinado movimento e a partir da execução desse movimento é dada uma nota, e aí o atleta que consegue executar, o atleta ou a equipe que consegue executar o movimento da melhor forma, seguindo os padrões técnicos combinatórios, vence esse tipo de esporte. A quarta categoria é a categoria dos esportes de rede divisória ou parede de rebote. Essa categoria tem como principal característica o objetivo de rebater ou lançar a bola ou outro objeto para o lado da quadra ou campo adversário, tentando dificultar a ação de devolução por parte desse adversário para assim marcar pontos. Nessa categoria a gente pode dividi-la em duas subcategorias, que seria a categoria dos esportes de rede divisória ou esportes de rede e os esportes da categoria de parede de rebote. Então a gente teria como esporte de rede aqueles esportes em que a bola ou o objeto terá que ser lançada por sobre a rede. E o que difere ele dos esportes de parede de rebote é que, enquanto que nos esportes de rede a bola ou o objeto será passado por sobre a rede, nos esportes de parede de rebote essa bola ela será lançada contra a parede. Mas ambos têm o mesmo objetivo, que é passar a bola para o lado adversário, tentando dificultar a ação de devolução. Um por sobre a rede, o outro contra a parede de rebote. Esportes de rede divisória seriam o voleibol, o vôlei de praia, o tênis de mesa, o badminton, a peteca, dentre outros. E temos como esporte de parede de rebote a pelota basca, o raquetebol, o squash, dentre outros. A quinta categoria é a categoria dos esportes de invasão ou territorial, uma categoria de esportes que é bem mais popular para o nosso país. Nessa categoria, as equipes têm como objetivo invadir o campo adversário para tentar atingir
uma meta específica para tentar fazer o gol, para tentar fazer a cesta ou para tentar fazer o touchdown. Então, nesses esportes, uma peculiaridade deles é que eles são jogados em campos retangulares, campos ou quadras retangulares, em que das linhas de fundo vai estar uma meta que uma equipe vai tentar atingir e a outra vai tentar defender. Então, temos como esportes dessa categoria o basquetebol, o frisbee, o futebol, o futsal, o futebol americano, o handball, o polo aquático e o rugby, dentre outras possibilidades de esporte de invasão ou territorial. A sexta categoria é a categoria dos esportes de campo e taco. A categoria dos esportes de campo e taco tem como principal objetivo rebater a bola lançada pelo adversário para tentar percorrer o maior número de vezes as bases durante o tempo em que a equipe adversária tenta recuperar a bola. Um exemplo de esporte de campo e taco seria o beisebol, ou o cricket e o softball. É importante não confundir com o esporte de campo e taco o golfe, que por mais que seja jogado no campo e com o uso de um taco, ele tem como característica principal a busca por acertar um alvo específico, o que faz esse esporte fazer parte dos esportes de precisão e não dos esportes de campo e taco, que tem uma característica diferente, que é rebater a bola o mais distante possível para tentar percorrer o maior número de vezes as bases, enquanto o adversário não consegue recuperar a posse da bola. Sétima e última categoria é a categoria dos esportes de combate, ou esportes de luta. Então, todos aqueles esportes que são esporte de luta irão fazer parte da categoria dos esportes de combate, que são esportes que têm como objetivo derrotar ou subjugar o adversário por meio de ações de ataque e defesa, tentando imobilizar, retirar de um determinado espaço, colocar em situação de contusão, imobilização ou algo do tipo. A gente vai ter como exemplos o judô, o boxe, a esgrima, o taekwondo, dentre uma série de esportes que a gente vai conhecer como o Muay Thai. Então tem o karatê, muitos esportes que fazem parte dos esportes de combate. Conhecendo as 7 categorias, existem outras formas de a gente classificar os esportes. Uma delas é com relação à coletividade, ou ele pode ser coletivo ou individual. Coletivo quando é realizado por mais de uma pessoa, individual quando é realizado por apenas uma pessoa. E a gente pode também classificar ele os esportes quanto à interação com o adversário. Ele pode ser classificado em esportes com oposição direta ou esportes sem oposição direta. Nos esportes com oposição direta, a ação do sujeito sofre interferência do adversário. Por exemplo, nos esportes de invasão, se a gente pegar o futebol, por exemplo, o simples fato de um atleta acertar a bola na direção do gol não garante que ele vai fazer o gol. Por quê? Porque um adversário ele pode bloquear essa ação, ele pode interromper a trajetória da bola. Então isso é uma interferência do adversário, como por exemplo nos esportes de rede ou parede de rebote. O simples fato de eu passar a bola por sobre a rede ou contra a parede não garante que eu vou fazer o ponto, porque o adversário ele pode interferir nessa ação. Então esportes com oposição direta são os esportes de invasão, esporte de rede e parede de rebote, esporte de combate e esporte de campo e taco. Enquanto que os esportes sem oposição direta são aqueles esportes em que a ação do sujeito não sofre interferência do adversário. Exemplos, os esportes de marca, esportes técnicos combinatórios, esportes de precisão. Nesses esportes, o atleta depende apenas da sua própria performance para tentar obter sucesso naquela modalidade. Por exemplo, na natação, um atleta que é um esporte de marca, os atletas eles nadam cada um em sua raia, o que impede que o adversário ele possa interferir na sua ação. Então, o que determina o resultado é a ação do atleta sem interferência do adversário. Ok? Então é isso, pessoal, sobre classificação dos esportes. Acompanhe os próximos vídeos que a gente vai colocar aqui muito conteúdo sobre educação física escolar. Um grande abraço.